observar dentro das Escrituras e darmos uma definição de reino ou de império, precisamos buscar argumentos no Antigo Testamento. A Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo 2 do livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor vai ter um sonho, e este sonho da estátua, conhecido por todos, não vou descrever e nem acentuar nada, apenas trazer esse texto à memória para explicar. Se formos descrever o que está escrito lá, a gente vai ver que vai aparecer 4 impérios mundiais. E um desses impérios reina ainda até hoje. O primeiro império babilônico, cabeça de ouro. O segundo império, Medo-Persas, peito e braço de prata. O terceiro império, império grego, quadris de bronze. O quarto império é o império babilônico, 2 pernas de ferro, refere-se ao império romano, romano ocidental e oriental. E desses impérios vai sair 10 dedos, desses 10 dedos vai sair o último reino humano, que é o reino do anticristo. Mas a Bíblia vai dizer que todos esses impérios, o que é império? Império é um sistema governado por um imperador que domina com rigor e escravidão. Isso é o conceito de império. É o imperador, alguém que domina todo um povo com rigor e escravidão. Então, mas a Bíblia diz que de repente surge uma pedra cortada sem mão, e esta pedra vem e é lançada nos pés daqueles 4 impérios, inclusive o império do anticristo, e a pedra vai derrubar tudo. Todo império humano vai cair por terra e vai sobrar um reino, que é Cristo. A pedra é Cristo. Vou repetir. Quem estiver do outro lado já vai recebendo aí a unção de Deus, né? Assim, a pedra cortada sem auxílio de mão é Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dar um conceito do que é reino. Reino, ele vai dizer: amados irmãos, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se quisermos entender o que está acontecendo com a nossa igreja, precisamos entender esses 2 conceitos: o que é império e o que é reino. Quando nós entendemos isso, nós iremos perceber uma coisa. Iremos perceber que se na nossa casa ou na nossa igreja há paz, se na nossa casa ou na nossa igreja há alegria, se na nossa casa ou na nossa igreja há a unção do Espírito Santo, nós estamos vivendo o reino. Mas se nossa casa há confusão, briga, escravidão, se a nossa igreja há fofoca, há disse e me disse, nós não estamos vivendo o reino, porque o reino de Deus é paz. Por isso que Jesus nos ensinou, venha a nós o teu reino. Essa tem sido a minha oração contínua em casa. Eu clamo que a minha casa, que o reino de Deus possa estar implantado na minha vida pessoal, na minha casa e na igreja onde sou pastor hoje. Venha a nós o teu reino. Que essa seja a tua oração. Venha a nós o teu reino. Mas vamos aqui para os Colossenses. Paulo aqui, ele está trazendo uma teoria. Ele não está escrevendo essas palavras porque quer, porque é bonito. Ele está trazendo uma teoria aqui porque existia na época dos Colossenses os gnósticos. O que são gnósticos? São pessoas possuidoras que achavam-se ser possuidores de conhecimento. Até hoje existem essas pessoas. Pode ser que recebam outros nomes. Mas os gnósticos, eles se achavam possuidores do conhecimento. O que é que eles falavam? Eles falavam 2 coisas que Paulo vai combater aqui. Eles falavam, primeiro, que Cristo,
ele não é o criador, Cristo foi criado, segundo os gnósticos. E a outra coisa, que Cristo não é o redentor dos homens. Então Paulo vai escrever o capítulo 1 do Colossenses para combater os gnósticos, que é chamado de a tese, ou vamos dizer assim, a heresia dos Colossos. Vai ficar conhecida, presbítero Márcio, esse pensamento dos gnósticos como a heresia do Colosso. Então Paulo vai mostrar aqui, nesta descrição, 4 coisas. Ele vai, se não fosse o apóstolo Paulo, eu já disse aqui, na igreja, se não fosse o apóstolo Paulo, muitas heresias tinham adentrado dentro da igreja. E ele é um defensor nato do evangelho, a ponto de ele dizer lá em Gálatas, ainda que um anjo desça do céu e pregue o teu evangelho, é anátema. Não é? Então ele vai trazer 3 pontos cruciais que, se você for crente fiel, vai dar glória aí do outro lado. Primeiro ponto: